Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Vamos dar sequência ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje estaremos dando sequência do verso 9 até o seu final, capítulo 12. Mas antes quero lembrar que no estudo da quinta passada, nós estivemos falando sobre a transformação que deve acontecer na vida do cristão. Ele deve renovar a sua mente, deletar as coisas próprias da sua sociedade e trazer para a sua vida os padrões celestiais, né? Colocar um novo HD aí na nossa mente para que sejamos dominados e orientados pela graça de Deus. Falamos também sobre a questão dos dons, que é a prática, né? Prática de vida, que Deus nos capacitou e que ninguém é melhor do que ninguém dentro do corpo de Cristo. Cada um tem uma função distinta, mas todos são igualmente importantes e necessários, e a falta de um sobrecarregará a todos os demais. Pois bem, do verso 9 em diante, nós vemos que Paulo continua, até o final do capítulo, ele continua falando da prática de vida que deve ser adotada por aquele que é filho de Deus, filha de Deus. O verso 9 e 10, nono e décimo, diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apegue-se o que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra uns mais do que a você mesmo. Ok, então o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que o amor é aquela dedicação, aquele bem-querer, né? Aquele desejo de abençoar, desejo de ver o outro melhor, de ver na vida dele as coisas se ajeitando, dando certo, né? Então, Paulo está falando, olha, que esse desejo, que esse sentimento seja sincero. Porque, queridos, muitas vezes o que nós temos visto é que pessoas falam, que Deus te abençoe, né? Mas quando Deus abençoa aquele irmão, há uma inveja, por incrível que pareça. Deus abençoa aquele irmão tem uma prosperidade, consegue um emprego maior ou melhor, a pessoa fala, mas eu que estou procurando emprego, ele que consegue, né? Deus dá condição daquele irmão ou comprar uma casa, ou comprar um carro, ou ter alguma melhora na sua vida, a pessoa fica invejando, né? Deus tinha que fazer isso comigo. Eu que sou o pastor, eu que sou a pastora, eu que sou o líder, eu que sou isso. O irmãozinho chegou agora na igreja, já está sendo abençoado, né? A Bíblia fala, olha, o amor de vocês seja sincero. Deseje sinceramente as pessoas o bem delas, né? Aliás, o texto ele segue falando assim, odeiem o que é mal, né? E apegue-se ao que é bom, né? O apóstolo está falando assim, olha, aquilo que é ruim, extirpem da vida de vocês inveja, maledicência, crítica, práticas, né, soberba e coisas assim, práticas que não glorificam. Então, se apegue àquilo que é bom, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a sinceridade e por aí vai. Então, essas coisas que glorificam a Deus é que nós devemos nos apegar, né? E o amor que nós sentimos ou dizemos que sentimos uns pelos outros não pode ser fingido, né? Por quê? Porque eu posso dizer que amo você, mas nem gosto de você. Mas Deus sabe,
Deus conhece, Deus sonda o meu e o teu coração. Sabe quando nós estamos sendo sinceros e quando nós não estamos sendo sinceros. E o texto ainda fala: apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, um amor desejoso, sem esperar nada de volta, um amor que atrai a graça de Deus sobre a vida da pessoa. O meu amor pela pessoa tem que atrair a graça de Deus sobre a vida dela, sem esperar dela qualquer benefício. Ver o bem sobre a vida dela por ver. E isto me gera e deve gerar alegria. Então, isso o apóstolo Paulo fala de sinceridade não fingido. Ok? Então, e ele continua e fala: nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, o apóstolo Paulo ele dá mais um passo nessa direção de uma vida prática, de uma vida do dia a dia, e então ele fala em servir ao Senhor, Mas como servir ao Senhor? Ele fala servir ao Senhor com esperança, com paciência e com perseverança. Queridos? Então, ele conclui e fala: nunca falte a vocês o zelo, Zelo. Devemos ser zelosos, ou seja, devemos procurar praticar as coisas com sinceridade, com verdade, não nos desviando, não encobrindo coisas erradas, sendo zelosos. E aí fala: nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, ou seja, sirvam a Deus. O servo de Deus deve pensar e ter alegria em servir a Deus. Servir é ser servo, servir é Deus, o que o Senhor quer que eu faça, e fazer, servir com alegria. E quando estiver fazendo o que Deus pede, fazer com alegria. Por exemplo, Deus, no estudo passado, nós falamos em ser pastor, em ser músico, em ser pessoas que trabalham servindo, fazer cada uma dessas funções dentro daquela capacidade que Deus deu com alegria. Eu tenho que ser pastor, eu tenho que sentir prazer em ser pastor, ser alegre em ser pastor. Você que é músico, você tem que exercer o seu ministério com alegria, com prazer. Você que limpa o templo, que trabalha no serviço, fazer com prazer, com alegria. Você que recebe os irmãos na igreja, quando chegam, fica ali na porta para receber, quando a pessoa chegar, receber com um abraço, com vibrante. Oh Deus, graças a Deus que você veio, Se o irmão está há tempo sem vir à igreja, você abraça, fala: poxa, que saudade, que bom que você veio. Diferentemente do que pessoa que não tem esse prazer, chega: faz tempo que você não veio na igreja. O irmão, vontade do irmão pegar, virar as costas e ir embora. Mas você tem que receber com alegria, com prazer, vibrante, fazer as coisas de Deus assim. Mas muitas vezes nós não estamos vivendo e servindo a Deus dessa forma. E ele fala: alegre-se na esperança. O que é esperança? Está acontecendo coisas, na sua vida, mas não são as melhores, mas você aguarda em Deus, porque você sabe que Deus vai trazer solução. Então tem a esperança que Deus vai mudar essa situação no momento dele. Eu tenho que aguardar, eu tenho essa esperança, ele vai fazer. E falar assim: sejam pacientes. Ora, para eu aguardar as coisas que Deus vai fazer, eu tenho que ter paciência. Eu não posso querer tudo para ontem. Muitas pessoas não têm paciência de esperar nada, querem agir e querem dar uma ajudinha para Deus, acabam por fazer besteira e por
meter a mão onde não devia e gerar confusão para si mesmo. Então, nós devemos esperar e termos paciência. Paciência é longanimidade, é uma paciência longa, ela se expande, ela expande, ela cresce, né? Então, ter uma paciência no meio da tribulação, que a tribulação é uma situação contrária. Então, se você está exercendo o ministério, você está vivendo, está tendo uma tribulação, tenha paciência. Deus está vendo, Deus sabe o que está acontecendo. No momento exato, Deus vai agir e vai transformar aquela situação. Você precisa ter paciência. E mais, persevere na oração. Quanto maior as lutas, mais intensa deve ser as nossas orações, mais constantes elas devem ser, né? Colocando diante de Deus qual é a situação, o que está apertando, o que está te incomodando, o que está te ferindo, o que está te magoando, quais são as suas queixas, quais são os seus louvores, quais são as suas frustrações, quais são as suas alegrias. Eu tenho que colocar tudo isso diante de Deus com sinceridade. Isso é uma prática que deve existir naturalmente na vida daquele que é um homem ou uma mulher de Deus. No verso 13, o apóstolo Paulo ainda diz: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Queridos, isso é uma coisa que está faltando tanto nos nossos dias, né? Nós vivemos uma sociedade extremamente egoísta, né? Ela quer para si, mas ela não tem para o outro, né? Ela quer acumular, mas ela não quer repartir, né? E o texto aqui nos fala que a prática de vida de um cristão, aliás, isso é uma prática metodista, nós metodistas somos assim, ou éramos, né? Precisamos voltar a ser em muitas situações. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Ora, se eu sei que um irmãozinho, uma irmãzinha está passando por dificuldades, eu tenho que procurar ajudar. Por exemplo, se eu sei que uma irmãzinha, né, ou irmãozinho está lá precisando de um remédio, por exemplo, e não tem condições de comprar, e eu tenho esse recurso, eu tenho que ter a sensibilidade de ir lá, comprar esse remédio e doar para o meu irmão, para minha irmã. Não é comprar e esperar que ele me dê de volta, não. É comprar e doar. Fala, irmão, irmã, Deus te abençoe, né? Se eu sei que um irmão, uma irmã está passando por dificuldades financeiras, por falta de suprimento na sua casa, eu não preciso falar para ninguém, nem preciso acionar a área social da igreja, porque Deus me colocou como agente de suprimento do meu irmão, da minha irmã, né? Mas o que eu tenho que fazer? Eu vou lá, sem falar nada a ninguém, faço uma compra, compro uma cesta básica, alguma coisa assim, coloco no meu carro, levo e entrego na casa desse meu irmão, dessa minha irmã e falo: olha, Deus me mandou aqui para te abençoar. Não precisa ninguém saber, só você e seu irmão, mais ninguém. Prática de vida, né? E o texto ainda fala: pratiquem a hospitalidade, é receber os irmãos em casa com alegria. Quantas vezes, queridos, nós vamos visitar pessoas, até eu como pastor vou visitar pessoas, e a gente percebe que a pessoa não vê a hora da gente ir embora, né? É bem verdade que tem gente que não tem muita noção, né? Ela chega na sua casa de manhã, fica até de noite, se abusar, dorme na tua casa, né? Foi fazer só uma visitinha rápida, né? Mas a coisa se estende. Então, às vezes, tem pessoas que não têm noção, verdade. Mas a Bíblia me ensina que eu tenho que exercer hospitalidade, ter prazer em receber pessoas na minha casa, ter prazer de receber os meus irmãos na minha casa. Aqui em casa, o meu filho recebe gente que eu nunca vi. Às vezes eu chego aqui em casa, tem 4, 5, 6 pessoas estão sentadas aqui, eu passo, cumprimento todo mundo. Quem são essas pessoas? Não sei, mas eu vou lá, cumprimento, recebo com alegria, né? Procuro
ser simpático, porque eu tenho prazer em receber pessoas na minha casa, né? Nem sempre eu tenho o tempo que eu gostaria, mas o tempo que eu posso, eu recebo pessoas com alegria, porque me faz bem. Estar com gente me faz bem. Eu sou gente, gosto de gente, né? Então isso faz bem. O verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: abençoem aqueles que os perseguem. Guarda isso. Abençoe-nos, não os amaldiçoe. Queridos, prática de vida cristã nem sempre é a mais fácil. O apóstolo Paulo fala, né? Logicamente que é Deus mostrando ao apóstolo Paulo para que ele registrasse, para que chegasse a mim e a você. Ele fala: abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoe. Querido, mais do que não brigar com aquele que nos persegue, o Senhor fala que a gente deve abençoá-los. Isso é muito complicado. Eu vou falar brevemente de uma feita que aconteceu no meu ministério. Eu era pastor numa determinada situação e tinha lá aquele que exercia a liderança da região que eu pastoreava. E por algum motivo ele não gostava muito de mim, né? Eu não sou a pessoa mais simpática do mundo, mas também não sou antipático. Eu procuro tratar as pessoas bem, com respeito, com carinho, mas até concebo a ideia de que eu não consigo agradar a todos. Aliás, ninguém consegue, né? Mas por algum motivo aquele líder, né, da região, pastor também, ele não gostava muito de mim. E aí eu fui designado para ir pastorear a uma determinada igreja. Aí ele chegou, foi antes que eu tomasse posse, ele foi lá, conversou com a liderança da igreja, falou que eu era isso, eu era aquilo e tal, que eles não deviam dar posse para mim e tal. Eu soube disso, logicamente que eu não fiquei feliz. Mas a liderança daquela igreja me conhecia e falou: não, o pastor Selmo foi o pastor escolhido para essa igreja e nós, o senhor concordando ou não, nós vamos dar posse a ele, porque a igreja quer tê-lo como nosso pastor. E o nosso pastorado ele foi um pastorado depois muito abençoado e tal. Esse pastor, ele me perseguiu, ele tentou fechar portas para mim de toda sorte. Só que o que estava acontecendo é que o ministério dele começou a se fechar em todas as igrejas, e nenhuma igreja daquela região ali, daquele distrito, estava querendo tê-lo como pastor. Ele foi obrigado a pedir transferência para uma outra localidade, para um outro distrito, uma outra localidade. E aí então, na hora da reunião das igrejas daquela região, daquele distrito, e aí pessoas levantaram a mão e falaram contra ele e tal, que não deviam deixá-lo ir, porque ele estava causando problema, que ele ia causar problema em outro local e tal, ou seja, queriam colocar impedimento na vida dele. Aí eu me lembro que eu levantei a minha mão e defendi o pastor. Eu falei: não, nós não devemos fazer nada contra o pastor. Ele não deu certo aqui, mas nós não podemos esquecer que ele é um pastor e sobre a vida dele está a graça de Deus. Não podemos impedir, né, que o ministério dele seja estancado, seja prejudicado. Pelo contrário, acho que nós devemos orar por ele e enviá-lo para essa nova região com a nossa bênção, com a bênção de todos,
para que Deus possa usá-lo naquele novo local que está desejando tê-lo como seu pastor. E assim fizemos. Eu me lembro que até hoje, que ele depois me procurou, depois que ele soube dessa história, ele me procurou, me deu um abraço e falou assim: Selmo, você realmente é um parceiro de ministério. Me perdoe aquilo que eu não fui legal com você. Você foi o melhor amigo de ministério que eu tive. Quando você precisar, aonde eu estiver, me acione que eu vou estar à tua disposição. É assim que a gente trata as coisas, irmãos. A nossa carne, às vezes, nos dizem uma coisa. Eu agora tenho a oportunidade de mostrar a esse camarada, a este sujeito soberbo, quem é que está melhor na situação. Mas não é assim que Deus quer que nós façamos. Deus quer que nós abençoemos até aquele que nos persegue. E isto vai ser bênção na minha vida, na vida daquele que está me perseguindo, porque Deus vai aplacar todo o mal. Né? Então, que nós venhamos a exercer esse tipo, ou venhamos a praticar estas ações. Verso 15, verso 16 diz assim: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude de uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, o que o apóstolo Paulo está falando assim é: identifiquem-se com as pessoas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não se afaste de pessoas que têm condição social menor do que você ou maior do que a sua. Identifique-se com elas. Não seja soberbo, não seja orgulhoso. Trate as pessoas como pessoas, porque elas são pessoas. Sejam amáveis, sejam solidários, sejam amigos, amistosos, receptivos, abençoadores. Não custa abençoar pessoas. E o verso 17 ele diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo o que for possível para viver em paz com todos. O apóstolo Paulo fala: olha, não façam aquilo que é mal. A pessoa fez o mal para você, não faça o mal de volta. Não pague mal com mal. Pague o bem com o bem, mas o mal com o mal não. Não pague o mal com o bem. Mude a situação. E fala: façam tudo o que for possível para que você viva em paz com as pessoas. Sempre existirá, irmã, pessoas que querem te criticar, pessoas que querem minar a sua caminhada, pessoas que têm o prazer de sempre jogar uma casquinha de banana para você escorregar. Sempre vai ter gente assim. Mas Deus fala: olha, procura viver em paz com essa pessoa também. Essa pessoa, na verdade, quando ela faz essas coisas, ela está revelando carência na sua vida, está revelando necessidade. Se você tem que ter a paciência e o amor suficiente para mudar essa situação. E isso não se muda através de violência, mas através da graça de Deus que se revela na nossa vida. Por fim, os versos seguintes dizem assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário,
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O que a Bíblia aqui nos fala é que, por fim, nesse texto, é que nós não devemos procurar retribuir o mal com o mal. Pelo contrário, vencer o mal com o bem. Que eu e você, meu querido e minha querida, nessa nossa prática de vida cristã, entendamos que Deus, Ele tem algo muito maior para fazer na nossa vida. Nós precisamos renovar a nossa mente, tirar os conceitos e preconceitos que nós instalamos por causa da própria sociedade que nós vivemos. Devemos implantar na nossa mente os padrões e os conceitos celestiais. Viver de acordo com esses padrões, gerando bênção, amor, alegria, perdão e toda sorte de coisa boa na vida das pessoas, mesmo que elas não sejam muito amáveis a nós e nos trate até às vezes com certa grosseria. Isso não justifica a nossa prática errada. Deus nos pede, faça o bem, façamos o bem. Vamos orar? Deus, eu quero te louvar e te glorificar porque Tu és bom, porque a Tua graça invade as nossas vidas. Pai, quantas vezes nós estamos vivendo nesse mundo e, dadas as circunstâncias que estamos enfrentando, a nossa vontade nos irar, nos debater, agredir, mal falar coisas e pessoas. Mas, Pai, dá-nos o entendimento que vem do alto céu de que nós somos agentes transformadores do contexto no qual estamos inseridos. E como agentes transformadores, nós não iremos transformar pela ira, pela vingança, pela maldade, mas vamos transformar as coisas pela graça, pela paz, pelo amor e pela ministração da Tua palavra e da vivência dos padrões que vêm do alto céu. Então, que o Senhor nos habilite a vivermos de tal forma a Te glorificar, a abençoar e transformar o meio onde estamos. Pedimos essas bênçãos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que a graça de Deus se multiplique sobre a sua vida. Amém. Até a próxima quinta.